Agora, Piperno, só para a gente esclarecer aqui para a nossa audiência, porque todas essas terminologias jurídicas às vezes confundem as pessoas. Esses pedidos foram pedidos de investigação que a ministra Carmen Lúcia despachou para a primeira instância. Certo. São 6 pedidos. 5 pedidos estão se referindo a solicitações de investigação contra falas dele antes do 7 de setembro. E um pedido específico está se referindo a uma fala de Bolsonaro que associou o peso de um homem negro a arrobas. Essas são as investigações, os pedidos de investigação que estão em curso. Além desses pedidos de investigação, meu querido Nelson Kobayashi, nós temos os inquéritos abertos que estão sob a gerência de Alexandre de Moraes. E são 5 os inquéritos, só para a gente fazer essa diferença. Pois é, tem diferença sim. Mas, primeiro, boa tarde, Paulo, Serrão, Piperno e a toda a nossa audiência. Porque os inquéritos, só um ponto, Nelson, continuam com o ministro Alexandre de Moraes. Sim, os inquéritos continuam, vamos falar sobre isso. Primeiro, para a gente entender o que se trata, né? Esse foro privilegiado, como foi apelidado, que às vezes de privilégio não tem nada. Esse foro privilegiado, que assim foi apelidado, é na verdade o foro por prerrogativa de função, que alguns cargos possuem, como por exemplo o presidente da República, que não pode ser julgado por juízes de primeira instância, por tribunais estaduais ou federais. Eles têm no STF a sua corte natural. É lá que ele deve ser julgado se houver contra ele algum processo. Pois bem, a gente tem um entendimento, em regra geral, de que quando alguém que não tem foro privilegiado já esteja respondendo a algum processo, quando ele passa a ter uma função que tem o foro por prerrogativa de função, esse processo ele é remetido à Corte Superior, ao STF. E o contrário é a mesma coisa, como por exemplo, neste caso do presidente Bolsonaro, que ele deixou de ser presidente, deixou de ter esse foro por prerrogativa e o processo passa então a um juiz de primeira instância, que seria o juiz natural, em caso de um cidadão comum mesmo, como ele passou a ser. Pois bem, a gente tem um entendimento do Supremo Tribunal Federal, consolidado também, que excetua essas situações, como por exemplo em alguns casos em que o parlamentar está em vias de ser condenado no STF, com o foro privilegiado, e ele renuncia o mandato, não porque ele não quer mais ser deputado, mas somente para mudar o foro. E aí voltar para a primeira instância, recomeçar tudo de novo e atrasar um processo que estaria culminando em uma condenação. O STF formou um entendimento que nesses casos, quando a finalidade é mudar o foro deve permanecer lá no STF, onde estava, mesmo com a renúncia do deputado. O contrário também já aconteceu, especialmente no caso do presidente Lula, quando, vocês se lembram daquele áudio vazado que a presidente Dilma falou que o Bessias ia entregar alguma coisa ali. Por quê? Porque a coisa estava apertando para ele, a água estava subindo o nível e já estava batendo ali na canela do presidente Lula na Operação Lava Jato, e ela quis dar a ele, não o cargo de ministro da Casa Civil na época, mas dar a ele o foro por prerrogativa de função e tirar o processo da primeira instância e colocar lá em cima. Nesta ocasião, a relatoria do ministro Gilmar Mendes também houve entendimento de que aquele ato era nulo e a competência deveria permanecer na primeira instância. Então, há esse entendimento do STF consolidado, com exceções, tanto para um lado quanto para o outro. No caso do presidente Bolsonaro, agora especificamente, faz muito bem a relatora, ministra Carmen Lúcia, porque é o que está disposto na regra geral. O presidente Bolsonaro não deixou de ser presidente para mudar o seu foro. Não tem nenhuma evidência de desvio de finalidade, tanto que ele foi candidato à reeleição, enfim. Então, essa conduta deveria ser adotada como regra geral. E não é o que nós temos visto no Supremo Tribunal Federal. Vou dar um exemplo disso. A gente viu, por exemplo, que todos esses últimos meses, os processos todas as investigações que vêm acontecendo para investigar possibilidade de golpe de Estado estão sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Mas por que sempre com o ministro Alexandre de Moraes? Porque foi ele, lá no começo, o ministro sorteado para investigar o primeiro caso de possibilidade de golpe de Estado. E aí todos os outros que vieram depois foram sendo considerados conexos, de certa forma, e por isso é que este primeiro inquérito, que corria sob sigilo, foi abarcando todos estes novos casos, né? Por isso é que depois, quando alguém manda uma mensagem no grupo de Zap
ensaiando um golpe de Estado, fazendo ali alguma manifestação nesse sentido, quem é o ministro relator? Vai sortear o novo? Não, vem para o mesmo inquérito. Quando tem, por exemplo, os atos do dia 8, que tem a ver com golpe de Estado, vai sortear o ministro novo? Não, vem para o mesmo inquérito, é o ministro Alexandre de Moraes, o relator. Mas isso não está acontecendo com muito critério. Por exemplo, o caso agora do senador Marcos Duval. Ele estava falando sobre golpe de Estado. E aí o ministro Alexandre de Moraes, em vez de abarcar no mesmo inquérito, determinou uma nova investigação, um novo inquérito. Então essa conexão, ela às vezes dá certo, às vezes não dá, e ela não é uma opção, ela é legal, que deve acontecer sempre que houver critérios específicos de conexão. Por exemplo, o presidente Bolsonaro agora, parte, 5 dessas 6 petições dizem respeito a manifestações, discursos no 7 de setembro, que estaria, segundo as petições, incitando um golpe de Estado, especialmente envolvendo as Forças Armadas. 5 delas. Por que é? 5 delas, 5 das 6. Por que é, então, que agora não está debaixo daquele inquérito que investiga golpes de Estado? Se o teor teria a ver com a mesma matéria e haveria, então, uma conexão, segundo já entendeu o ministro Alexandre de Moraes em outras decisões parecidas. Porque o Marcos Duval foi para um sorteio, uma nova investigação. Então, assim, essa decisão é acertada. E deveria ser assim com todas as outras parecidas, para que não haja uma opção de conexão ou não. A gente tem que ter, no Estado democrático, um juiz natural, que é, quando tem conexão, um relator prevento, e quando não tem conexão, um relator sorteado, para não ter juiz antes das coisas.